Olá pessoal, aqui é o Luntridal da Esquadra Gamer e hoje nós estamos com a primeira edição do programa Esquadra Team. Neste programa nós vamos abordar alguns temas que têm a ver diretamente com jogos e alguns que não são comentados muito, como aspectos técnicos dos equipamentos que são necessários para a execução de alguns jogos e até alguns equipamentos que nós utilizamos em casa e não nos damos conta da importância de alguns detalhes técnicos sobre eles. O primeiro assunto que nós vamos abordar então é sobre input lag. Eu vou explicar um exemplo pessoal. E no começo do ano 2013 eu quis trocar a minha TV, eu tinha uma TV de LCD, mas eu tinha um interesse na tecnologia de LED justamente por causa da alta fidelidade de cores para jogos. A gente teve uma revolução quando foi trocar aquelas TVs quadradas, que era CRT, pelo modelo LCD. Nós tivemos um padrão de imagem totalmente diferente, uma resolução muito maior. Foi nessa época justamente que entrou as primeiras TVs HD e Full HD no mercado, o que mudou completamente a forma como visualizamos imagens hoje em dia de jogos, e atualmente nós temos até tecnologia 4K de resolução de imagem e 8K. Antigamente as TVs elas tinham o brilho e o contraste analógico, né? Você rodava um botãozinho na TV CRT para aumentar ou diminuir o brilho, aumentar ou diminuir o contraste. Quando foi evoluindo um pouco as TVs, mesmo as CRTs passaram a controle remoto, nós começamos a ter essas opções digitais, então nós tínhamos o botão para aumentar brilho, para aumentar o contraste. Só que acontece o seguinte, quando nós tivemos as primeiras linhas de TV LCD, plasma e depois nós tivemos a LED, conforme a TV foi evoluindo, foi necessário que os próprios softwares internos da TV realizassem algumas conversões de imagem e aplicassem alguns filtros para que ela ficasse o mais bonito possível na TV. Só que estes filtros que foram sendo aplicados à imagem nos trouxeram alguns problemas que nós não tínhamos com as televisões antigas, com os televisores antigos, com aquelas CRT. O problema, que na verdade não é muito conhecido, mas que para todo mundo que for comprar uma TV nova, principalmente, quase que exclusivamente voltada para aqueles que querem comprar para jogos, é um problema chamado de input lag. É o tempo do input lag que é o problema. Quando nós estamos com o controle na mão, o tempo de resposta do controle com o videogame já é pelas desenvolvedoras, tirando os videogames chineses, mas as próprias empresas que desenvolvem o videogame sincronizam o controle, né, e fazem o hardware de uma forma que eu pressiono um botão e essa resposta vai praticamente instantânea para o videogame. Você não vai sentir diferença da velocidade em que você está pressionando o botão do videogame para a velocidade com que o jogo responde para você sobre aquele comando que é pressionado. Além dessa demora, na verdade, que há do controle entre o videogame, que ela é mínima, é imperceptível, você vai ter essa imagem sendo enviada para a TV. Quando essa imagem for enviada para a TV, é necessário que o tempo de resposta do botão que você pressionou no controle para a imagem que vai para o seu televisor responda no mesmo tempo. Agora, como nós temos hoje TVs com imagens lindas se comparadas a um tempo atrás, isso também faz com que essa TV ela tenha um processo de processamento da imagem maior do que as anteriores. Então nós temos hoje em dia resoluções maiores e TVs que não somente mais recebem a imagem, mas sim aplicam filtros na imagem, aplicam correções, algumas TVs inclusive aplicam efeitos de motion blur, isso na própria televisão, e tudo isso demanda um tempo de processamento. Voltando à história, na verdade, de 2013, eu queria trocar a minha televisão e eu queria também estar adquirindo uma TV 3D. Eu dei uma pesquisada sobre os modelos, até essa época eu não conhecia o termo input lag e não era algo que eu havia pesquisado nas TVs. Eu nunca tinha tido problema com nenhuma resposta, nenhum tempo de resposta da TV CRT ou da TV LCD. Como eu queria comprar uma TV de LED, eu dei uma pesquisada no modelo de ponta das marcas e acabei adquirindo a TV da Samsung F6400 de 40 polegadas 3D ativo.
Quando eu cheguei em casa, cheguei animado, falei, nossa, vou instalar essa TV agora, vai dar aquela imagem. A hora que eu liguei a TV e coloquei o videogame, foi espetacular a imagem em relação ao que eu tinha na LCD. As cores muito mais nítidas, o padrão de brilho era impressionante, porque uma das maiores perdas que nós tivemos da CRT, que é a TV quadradona, o tubão, para LCD, tinha sido o brilho, o que eles corrigiram na TV de LED. O problema é, quando eu peguei o controle e fui jogar o jogo, alguns jogos como Call of Duty, BioShock Infinite, eu sentia que eu estava pressionando o botão e o jogo demorava para responder. Eu andava e eu tinha a impressão de que após um tempinho que eu pressionava o botão é que meu personagem fazia alguma coisa. E eu estranhei, falei, não, eu acho que essa TV tá com problema. Eu pesquisei na internet e cheguei à conclusão de que a TV era espetacular, na verdade para tudo, mas o tempo de resposta dela era extremo. A imagem, ela tinha uma qualidade tão alta a ser processada que quando eu recebia na tela era num tempo diferente do que o videogame tinha enviado para ela. Quando eu pesquisei na internet, eu vi que essa TV ela tinha um modo de jogo. Esse modo de jogo é um modo que ele visa abaixar um pouco a qualidade da imagem da TV, porém manter num padrão de tempo que seja suficiente para que você consiga jogar o jogo num tempo de qualidade, num tempo de resposta de qualidade. E aí começou, na verdade, alguns problemas. Eu tinha comprado essa TV e ela apresentava um segundo. Quando a gente fala milissegundo, significa que é uma parte de 1000 de um segundo. Essa TV ela apresentava um atraso de 116 milissegundos, ou seja, quando eu pressionava um botão, corria 116 milissegundos para que eu visualizasse na tela o resultado daquele botão que eu tinha pressionado. Quando eu coloquei no modo de jogo, diminuiu para 45 milissegundos. Mesmo assim, alguns jogos como Call of Duty, que eles rodam na maioria das plataformas a 60 FPS, e no meu caso foi para o Xbox 360, quando eu fui jogar o jogo em multiplayer principalmente, eu sentia que 45 milissegundos ainda era muita coisa de atraso. Resultado, como eu havia comprado a TV para melhorar a minha qualidade de imagem, principalmente para jogos, não deu. Eu tive que ir na loja, expliquei pro vendedor, que me informou que era a primeira vez que ele tinha escutado isso. O vendedor, ele ouviu minha reclamação, ele falou, não, tá bom. Achei muito legal da parte dele, alguns vendedores provavelmente teriam me ignorado e falado, ó, você não tem efeito, você não tem defeito, você não vai poder trocar. Aí eu levei a TV pra troca e dei uma pesquisadinha na internet e vi que as TVs da LG, elas apresentam um input lag um pouco menor do que os da Samsung. Claro, não vou generalizar modelos. Isso eu tô dizendo entre aquela época que eu comprei. Daí eu acabei pegando a TV, que era um pouquinho maior, era de 42 polegadas, o que não mudava muita coisa, de 40 para 42, mas era uma TV que ela já era uma outra tecnologia, apesar de ela ser LED, ela tinha uma outra tecnologia de 3D, que é o 3D passivo, mas a TV por padrão, ela tem 44.2 milissegundos de atraso, o que é menos do que a TV da Samsung com a qualidade jogo. O input lag mínimo da TV da Samsung é igual ao input lag máximo da TV da LG. Quando eu abaixei para modo jogo, eu tive 30 milissegundos de atraso, o que é totalmente jogável. Desde então, eu utilizo nessa TV o Xbox 360 ainda, o PlayStation 4 nela e utilizo também o PC. Resultado, eu não tive percepção de atraso com 30 milissegundos. Agora, existem alguns modelos mais voltados realmente para jogos, principalmente os da Sony. Eles fabricam videogames e provavelmente eles já pensam nesse aspecto. Então, alguns modelos de TVs como os da Sony, eles apresentam 11 milissegundos, 16 milissegundos de atraso. Isso deve fazer com que o jogo pareça um pouco mais fluido. Eu hoje em dia falo que não consigo perceber atraso, mas talvez alguns jogadores consigam. Na verdade, por que eu escolhi esse tema? Porque na época, quando eu fui comprar TV, eu escutei em um monte de fóruns todo mundo falando sobre TV. Pelo menos naquela época, não tinha um lugar onde eu encontrei essa informação de que algo na minha TV poderia de fato impedir
que eu jogasse, independente dela ser uma TV com 3, 4 entradas para HDMI, com tecnologia de imagem de ponta. Isso, basicamente, o atraso que existia da imagem ir do videogame para a TV fez com que se tornasse impossível jogar no modelo da Samsung. Então, é um detalhe que eu falo para vocês. Vocês estão a fim de comprar uma nova TV? Pesquisem. Hoje em dia existem alguns sites espalhados pela internet que faz análise de modelo de televisão, e um dos itens que eles colocam é sempre o input lag, porque o input lag em modo jogo ele tem que ser aceitável. Lembrando que o modo jogo da TV faz ela perder um pouco da qualidade de imagem, mas você ganha muito de velocidade, e levando em consideração as TVs que nós temos hoje em dia, essa perda de qualidade de imagem ela não é tanta assim. Quando você vai assistir um filme, ou você vai assistir uma Netflix, ou uma TV normal, ou até TV a cabo, você pode deixar o modo máximo de qualidade de imagem, porque não importa o tempo que está chegando, você não está respondendo, você não está interagindo com a imagem. Como você não está interagindo com a imagem, não tem problema, você recebe num tempo mais lerdo, mas uma qualidade máxima. Vamos lá para o segundo assunto. Quero comprar uma TV 3D. Compensa? Em relação a jogos 3D, na minha opinião, não. Primeiro, não existem muitos jogos em 3D. A maioria dos jogos em 3D que saíram para consoles foi para o PlayStation 3, porque ele já possuía tecnologia de Blu-ray, o que não acontece com o Xbox 360. Alguns títulos acabaram saindo para o PlayStation 3 em 3D. O 3D é uma tecnologia muito interessante no começo, mas a verdade é que não é uma experiência inovadora. Os jogos em 3D, o gráfico não muda muita coisa. Videogames como PlayStation 3 e Xbox 360, na minha opinião, eles são fracos para rodar 3D. Acontece que nós temos uma perceptível queda de frame quando nós colocamos os jogos de videogame em 3D. Vou dar um exemplo do Xbox 360, que quando eu fui jogar o jogo Sonic Generations e coloquei no modo 3D rotoscopia, simplesmente acabou a fluidez que existia no jogo. Teve uma queda de frame drástica. Outro jogo que eu joguei em 3D, mas aí no caso já foi do PlayStation 4, foi o jogo Trine 2. Não é tão superior a que eu tinha jogado já no Trine 2 versão do Xbox 360, e eu cheguei à conclusão: não tem muita diferença. Um exemplo disso é que a maioria dos meus conhecidos que possuem, por exemplo, o Nintendo 3DS, acabam jogando grande parte do jogo em 2D, porque inicialmente é uma tecnologia que surpreende, mas conforme vai passando o tempo, você não percebe vantagens suficientes para que você jogue um jogo inteiro em 3D. Então é uma tecnologia que, conforme você vai utilizando, você acaba não notando uma vantagem muito grande em relação ao uso. Então, compensa comprar uma TV 3D para jogos? Não. A tecnologia 3D não trouxe tantas vantagens a ponto de que nem as próprias desenvolvedoras andam lançando conteúdo novo de jogos em 3D. E o terceiro assunto que nós vamos abordar é: quero uma TV 3D. Qual tecnologia utilizar? 3D ativo ou passivo? Qual tecnologia de TV 3D eu devo investir no momento da compra? Eu tive a experiência com as duas tecnologias, no caso da TV Samsung com a tecnologia TV ativa e no caso da LG com tecnologia de TV passiva. Qual que é a diferença das duas tecnologias de TV 3D? Na tecnologia ativa, o óculos ele tem uma bateriazinha dentro dele. Essa bateria que vai no óculos, ela faz com que o óculos consiga se comunicar com a TV, porque ele é ativo, ele está ligado. A TV passa para ele quando que ele deve fechar esse olho e abrir esse olho aqui, fechar esse olho e abrir esse outro, de forma que isso é feito tão rapidamente que o efeito 3D é criado. Como a TV ela exibe somente uma imagem por vez para conversar com o olho direito ou o olho esquerdo, você tem realmente uma tecnologia de TV 3D que trabalha a 1080p. O 3D ativo é a única tecnologia de 3D que trabalha de fato com a imagem a 1080p. No 3D passivo nós temos aqueles óculos que são muito mais baratos, porque eles não têm nada dentro deles, além de duas lentes que são polarizadas de forma a captar somente a imagem que é emitida pela TV para um olho ou para o outro. A TV ela tem o interlace das imagens, as imagens são interlaçadas uma na outra e cada imagem ela possui metade das linhas da TV. A imagem 3D passivo ela é metade da qualidade
qualidade 1080p para cada imagem gerada. A imagem tem a metade da qualidade da tecnologia de 3D ativo. Porém, o 3D passivo ele tem algumas vantagens. Mesmo a imagem sendo em qualidade mais baixa, a iluminação do ambiente não interfere na imagem. Você pode ter qualquer luminosidade, que isso não vai fazer diferença no efeito 3D. Outra coisa é que ele parece ser mais ameno aos olhos. Nós conseguimos assistir a um conteúdo pela tecnologia passiva por um tempo maior do que nós conseguiríamos assistir um filme com a tecnologia ativa, porque ela parece ser mais amena. Já a tecnologia ativa força o efeito a ficar mais próximo. A desvantagem também em relação ao custo. Cada óculos de 3D ativo varia de 100, 150 reais um óculos. Já do 3D passivo, nós temos kit de 100 reais que vem com 4 óculos. Qual tecnologia de 3D eu pego para jogos? Depende. Isso vai variar. Se você quiser uma qualidade maior, invista em 3D ativo. Se você pretende jogar muito tempo, pode ser que você venha ter problemas de dor de cabeça ou desconforto com óculos de 3D ativo. Então invista em 3D passivo. Normalmente as TVs que estão equipadas com 3D ativo têm aquele problema de um input lag um pouco maior. Então antes de se preocupar somente com a tecnologia de 3D, que provavelmente você vai acabar não utilizando muito, se preocupe primordialmente com o input lag da TV. Um outro detalhe, lembrando que uma vez que você adquirir uma TV 3D, você pode utilizar qualquer dispositivo que utilize a tecnologia 3D, como PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Blu-ray, PC, sim, porque hoje em dia as placas de vídeo, você ligou HDMI, você pode utilizar diretamente sua TV 3D utilizando uma placa de vídeo do PC. Não é necessário ter aqueles equipamentos que já vem com óculos, que é ligado na placa, para rodar 3D. Se você tiver uma TV 3D, você consegue rodar em qualquer dispositivo, basicamente, que tenha compatibilidade com isso. Então, pessoal, por hoje é só. Se você tiver alguma dúvida em relação a modelos de TV, eu posso dar uma pesquisada. Lembrando que esse é um problema mais de TV, não é muito de monitor, já que os monitores, como eles trabalham com computador, com mouse, com teclado, normalmente eles são setados para ter uma resposta melhor. Mas é isso aí, por hoje é só. Então inscreva-se no canal Esquadra Gamer, inscreva-se também na nossa fanpage no Facebook Esquadra Gamer e sugiram conteúdos que a gente vai produzindo conforme for dando tempo. Então, pessoal, é isso aí e até a próxima.